Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou partilhar com vocês a minha técnica para soltar o passado, para aceitar o nosso destino. Eu já tinha feito aqui um vídeo onde eu explicava isso, explicar o que é que eu tinha feito durante a minha semana, esta semana, e mais a minha experiência que me passou, resultado de ter feito isso. Eu sei que essa experiência que eu contei está muito fora da nossa realidade, é quase impossível qualquer um que ouça essa experiência acreditar naquilo que me aconteceu. A mim, como vocês, aqueles que veem os meus vídeos, já sabem que as minhas experiências, a maior parte delas, realmente não dá para as pessoas acreditarem, são mesmo experiências que são diferentes. Eu nunca, até hoje, eu nunca vi nunca ouvi experiências iguais às minhas, mas elas estão aí, eu as vivo na minha pele e você já, pronto, é o que eu digo, não sei, parece que quando nós estamos no nosso caminho quando a nossa intenção mesmo é sair desta Matrix, despertar o nosso verdadeiro ser, tirarmos as camadas todas que nos impedem de ver a verdade, parece que realmente começam-nos a acontecer experiências mesmo extraordinárias para este ser humano, não é? Que é tão limitado, é tão ignorante. Então, quando acontecem realmente este tipo de experiências, vocês podem encontrar aqui no meu canal, muitas pessoas ficam a pensar, pá, isto está um bocado louco. Mas é como tudo, é como as experiências de bruxaria, não é? Quem é que acredita? Só mesmo quem vive na pele, quem vê-nos com os olhos realmente o que pode sair da boca de alguém, do estômago, né? Aí, quando nós vemos isso com os nossos próprios olhos, aí já vemos que realmente este mundo é um mistério mesmo, que há muita coisa que só mesmo visto com os olhos é que nós acreditamos. E eu sempre aqui incentivo as pessoas aqui do meu canal a fazer aquilo que eu faço. Porque para obter resultados é preciso meter a mão na massa. Por isso é que eu sempre dou tips, né? Dou dicas, dou instruções para que vocês sigam, para que vocês também possam ter os mesmos resultados ou resultados parecidos. E hoje venho trazer esta meditação, estas instruções que vocês devem seguir. Se a mim me resultou, se resultou comigo, para vocês também vai, com certeza, resultar. Vocês vão ter resultados. Só que há algo que muita gente ainda não deve saber. Eu sei que muita gente, isto é como tudo na vida. Se tu não tens a intenção, se tu não tens o desejo, se tu não tens a vontade de mudar, de saber a verdade, de certa forma expandir a tua consciência, se não houver esse desejo, evidentemente é como isso é a energia, é o que te vai dar a força para que as coisas aconteçam. É que te dá, é que faz com que a corrente te ligue aquilo que tu queres. Que se faça, que aquilo que tu desejas aconteça. Eu estou a falar nesta parte da meditação. É que os resultados apareçam. É a mesma coisa que arrumar a casa. Se uma pessoa não ter vontade para arrumar a casa, passado 5 minutos já larga a vassoura ou larga o aspirador porque não tem vontade. Então o trabalho não vai ser feito. A casa não vai ficar limpa. A mesma coisa acontece quando nós trabalhamos em nós. Se não existe a intenção, não vale a pena. Porque os resultados não vão aparecer. E vocês procurarem aí 2 vídeos atrás, vocês viram que eu meti intenção.
Eu tive uma semana a trabalhar em mim. Depois, depois no outro dia, né? Passado 5 6 dias, aconteceu o que me aconteceu, aquela experiência. Mas foi porque eu meti intenção, porque eu meti esforço. Então eu também quero que vocês tenham isso em mente. Vocês, uma equipa de futebol, quando vai para o campo, eles entram para ganhar, eles não entram para perder. Então eles têm que dar 100% no campo. Para que não, se for contra uma equipa muito forte, para pelo menos para que não percam por 10-0, não é? Mas vocês estão a entender. Há que meter vontade. Há que meter. Quando tu tens um objetivo, tu só vês o objetivo à frente. Tu sabes que vais ter de fazer um esforço para obter os resultados. E neste caminho da expansão da consciência, ou se vocês gostarem mais da espiritualidade, também tens que meter esforço, vontade. Recordem que possivelmente, se calhar muitos de vocês não estão muito familiarizados com muitas técnicas, ou por exemplo, o que é que os monges fazem no Tibete ou na Índia, ou mesmo nos conventos. Eles têm os seus rituais, têm horas específicas para meditar, para aprender, para refletir. E nós que estamos aqui na sociedade, aqui no meio deste caos, no meio desta jungla, desta floresta, aqui nós também temos que fazer a mesma coisa. Temos que arranjar tempo para meditar, para refletir, para aprender. Se nós temos tempo para ver TikToks, se nós temos tempo para jogar Candy Crush, que eu sei que muitas mulheres jogam o Candy Crush e muitos homens jogam outro tipo de jogos. Se nós, porque eu também jogo, se nós temos tempo para isso, também temos tempo para meditar, temos tempo para ver aí uns vídeos no YouTube que nos interessem. Pelo menos no YouTube tem vídeos em condições, se nós procurarmos, encontramos com certeza. Para mim é a melhor plataforma para uma pessoa encontrar conteúdo, quer dizer, bom conteúdo, bem feitos, vídeos muito bem feitos, espetaculares, muito bem trabalhados, com um bom guião, sim senhora. Dou os parabéns a todos eles, porque realmente também já aprendi muito lá, né? Uma boa plataforma para aprender. E se nós temos tempo, para aquelas coisas inúteis, né? Que não nos trazem nada, que eu também jogo e de vez em quando também me perco aí por entretenimento que não serve para nada. Por isso mesmo eu também falo aqui, porque temos que ter tempo também para aprender esta parte da suposta espiritualidade. Ler muitos livros, porque é através do conhecimento que nós vamos expandir a consciência. Quanto mais conhecimento tu tiveres, mais vais saber, mais a tua consciência vai se expandir. Eu não estou a falar conhecimento de matemática, a não ser que essa matemática tenha a ver com a espiritualidade. Certo? Porque existe. Vocês verem os números, o 3, o 6 e o 9, tem a ver com tudo, tem a ver com esta criação. Então, se for nesse sentido, espetáculo. Não é? E também a cabala e todo o resto. Claro, mas esse não é o final. Mas temos que aprender isso. Temos que aprender para quê? Para sabermos como é que o mundo funciona e depois largar tudo e ir embora. Por isso, não é só. Ainda agora saiu-me saiu-me um vídeo aí no YouTube, me sugeriu, e era das seitas.
espirituais, esses gurus da internet. E o vídeo era de 1 hora ou 44 minutos. Eu não vi, mas passei só por alto porque realmente já tinha visto muitos vídeos sobre essas seitas, sobre estes gurus da internet. Mas eu estou a falar dos gurus, não estou a falar desses canalizadores ou pessoas que falam da nova era. Não, não, não. São mesmo gurus, daqueles que movem mesmo muitas massas, que fazem conferências, que fazem aqueles espetáculos, assim como na Igreja Universal do Reino de Deus, ou lá da Paz da Pomba, não sei quantos, o que seja, não conheço muito bem, mas vocês sabem, aquele espetáculo com luzes e muita festa, e dançam, e fazem coisas loucas, e realmente nota-se mesmo as pessoas que frequentam esses lugares. Eu vi e entrevistaram essas pessoas, são pessoas mesmo com um grau de consciência muito básico, muito básico. E não quer dizer que as pessoas não sejam ricas, hein? Porque havia lá pessoa, pelo menos uma seguidora de um guru desses, era uma mulher muito bem sucedida, era uma mulher de negócios, quase que podíamos dizer multimilionária, e o grau de consciência dessa pessoa era, por assim dizer, era quase nulo. E está certo, está bom. Para ela funciona e está espetacular, né? Perfeito. Mas temos que ter cuidado. Recordem que o pessoal deste canal, eu sugiro que vocês, os que veem este vídeo, sejam pessoas com o grau de consciência 3 para 4. Para vocês entenderem isso. Porque muitas pessoas com o grau 1, 2 ou 3 não vai entender. Então, as pessoas que já estão do terceiro para o quarto, já têm a consciência já está expandida, já conseguem entender minimamente o que eu estou aqui a falar. Ou mais, não interessa. Depende daquilo que tu já saibas. Então, eu também sugiro que as pessoas... é o que eu digo. O canal é pequeno, mas o que importa, como existem tão poucas pessoas no nível de 3 para o 4, existem tão poucas que apareça uma, eu bato palmas, já? Porque muitas pessoas que pensam que estão do 3 para o 4 estão no que eu chamo o ego espiritual. Já falei aí, já fiz um vídeo sobre o ego espiritual, como é que o ego nos engana, sobre essa parte da espiritualidade. As pessoas entram é como os gurus da internet e essas pessoas que seguem esses gurus, a maior parte não, todos eles, eu acho que todos eles estão dentro dentro do ego espiritual, estão totalmente alucinados. Então, meus amigos, vamos ao que interessa. Peço desculpa por esta introdução, mas é o que eu digo, sento-me aqui e falo naquilo que me vier, não é? E se eu estou a dizer isto, é porque realmente as pessoas que me seguem precisam de ouvir esta informação. E vamos então ao que interessa, que é para a parte da meditação. E vocês já sabem que as pessoas que estão do terceiro para o quarto grau de consciência vão ter de largar. É um requisito. Não é que vocês não podem dizer assim, mas eu não quero, eu quero estar apegado a este mundo. Eu sinto necessidade deste mundo. Algum dia tu vais ter de te desligar. Queiras ou não queiras. Se tu já iniciaste este caminho, já não há volta atrás. Eu sinto muito, eu já avisei aqui neste canal, por isso é que eu digo sempre do 3 para o quarto, porque os que estão no 2 e no 3, muitas das vezes não querem. Então, quando entram neste caminho, quando abrem a porta e depois querem fechar, já não dá para fechar. Eu senti isso na minha pele. Quando eu decidi, isso foi lá pelos 30 anos, quando eu comecei a ficar farto disto, porque era muita aprendizagem, e de repente tinha muitos desafios para aprender, como agora também me acontece, como esta semana também me aconteceu, porque acontecem certas coisas que levam a que eu haja de uma maneira ou de outra. Então eu começo a fazer estas técnicas, invento para aí e aprendo mais um bocadito. Isto é como eu já vos disse que aqui nós somos avatares,
uma das teorias é que nós somos avatares aqui a sermos treinados. Então, muitas das vezes as pessoas abrem a porta, pensam que podem fechá-la, depois já não há hipótese. Quando tu começas no caminho da expansão da consciência, já não podes voltar atrás. Sinto muito por vocês que estão aí desse lado. Se vocês abriram esta porta, já não a podem fechar. Por isso, se vocês quiserem fazer este exercício, façam. Mas sabendo que, uma vez que tu abras, não vais poder fechar. Mesmo que este seja um exercício muito básico ou muito new age, mas eu tenho que vos avisar que entrar neste caminho da expansão da consciência do 3 para o 4 não é brincadeira, porque realmente a tua vida fica vazia. O ego simplesmente, muitas das vezes desaparece. Não é que desapareça, simplesmente diminui. Deixas de importar com o mundo já não tem a mesma importância, já não tens a mesma conexão, já não tens desejos, e isso reflete depois. Porque tu não vês sentido, a vida já deixa de ter sentido. Então tenham muito cuidado, porque às vezes tu estás habituado a um estilo de vida, sei lá eu, em que procuras muitos desejos, diversão, entre outras coisas, muita conexão com o mundo. Tem muito cuidado, porque este caminho não é bem aquilo. Este é um caminho do desapego, da libertação, sair da Matrix. Então, as pessoas, por exemplo, que estão dentro do ego espiritual, eles é muito New Age, muito espetáculo, muito vamos nos iluminar, vamos fazer o ritual de XPTO e essas coisas todas, e vamos abrir portais, e religião, e entre outras coisas. Então isso está muito dentro do ego espiritual, tá? Ou está muito dentro das crenças, mas também, pronto, aqui existe aqui um bocadinho de diferença, mas conecta-se também, ok? Existe, pronto, estou a falar, a religião é uma coisa, e a espiritualidade, a parte dessa New Age é outra, não é? Apesar dos dois, pronto, cada um tentam se conectar, tentam procurar o melhor caminho, não é? Mas perdem-se porque são caminhos de ovelhas, não é? Se tu precisas de um pastor para te guiar, já estás a ser pastoreado, né? E isto foi uma das coisas que, antes caralho, isto está a ficar longo. Uma das coisas que eu vi, e é que as pessoas têm muita fé no pastor. Eles acreditam muito no pastor. Então eles já deixam de ter o seu poder. Eles cederam a sua força, a sua vontade ao que o pastor diz, ao que o pastor manda, né? Ou esse guru. Nós não temos que acreditar em tudo o que as outras pessoas dizem. E eu não quero que vocês acreditem em tudo o que eu digo aqui. Eu sempre digo, vocês reflitam. Será que isto tem sentido? Para mim tem. Mas atenção, vocês não sabem tudo sobre a minha vida. Eu quando falo, não falo tudo aquilo que eu sei. Porque não dá, não é? Eu não posso estar-vos a explicar que eu ajo de uma maneira ou de outra. Dentro de mim, isto para mim, eu estou desligado de tudo aquilo que eu estou-vos a dizer. Eu já estou desligado. Só que eu quero vos mostrar certos caminhos ou certa informação. Que quando vocês já estiverem do terceiro para o quarto estado de consciência, vocês vão ver que isto que eu estou-vos a dizer agora, isto não vai ter sentido nenhum. Quer dizer, já não tem sentido. Porquê? Porque tu já aprendeste. E uma vez que tu já aprendeste, tu já não necessitas disso. Já não tem sentido. A sério. É como... Vamos lá ver. É como uma criança aprender o abecedário. No princípio, as pessoas aprendem, ok. Mas hoje em dia, nós já nem precisamos daquilo. Porquê? Porque já está dentro de nós. Quer dizer, nós assimilamos isso. Apesar disto não ser um bom exemplo, mas já está dentro. Então nós já não precisamos. O quê? Porque já está incorporado. Bem, isto não tem muito sentido, mas aqui na minha cabeça tem sentido. Mas vocês tentem
ver aí mais ou menos o que eu estou a tentar dizer. Então, então é assim. Então vamos ao que interessa, que é desapegar-nos. Isto é algo que tu que estás aí desse lado, tu vais ter de aprender, que nós vamos ter de soltar. Nós vamos ter de aceitar o nosso destino. E há algo que eu tenho aqui que vos dizer, e sempre vocês, eu não quero que vocês acreditem em mim, porque vocês vão ter de descobrir a vossa verdade. O livre-arbítrio não existe. Ok? Eu só quero que vocês duvidem. Eu não vou estar aqui a explicar porquê, porque eu já disse que isto era preciso um vídeo de 5 horas para eu explicar, porque existem muita informação e muitos exemplos para dar. Então, eu para vos dizer porque é que o livro, porque é que nós não temos livre-arbítrio, eu já falei que todos nós somos memórias e programas, e que aquilo que nós elegemos na vida real não tem, muitas vezes nós podemos inconscientemente, não somos nós que escolhemos, né? Já por aí já podemos ver que não temos livre-arbítrio. Quando nós vivemos dentro de uma sociedade onde nos levam por um caminho, né? Ou vivemos num país bem, mas eu não quero pegar nisto, não vou, porque é muito confuso. Pode se tornar confuso, né? E eu também não estou aqui agora para estar a tentar encontrar aqui as informações, porque demoraria muito, muito tempo. Então, a parte do. Nós vamos ter, para sair desta Matrix, nós vamos ter de soltar tudo. Vocês já viram os meus vídeos, vocês começam a ver que existe uma sequência de informação. E essa informação é necessária para que vocês entendam os vídeos que eu vou fazendo. Tá? E mesmo com a informação que vocês têm, vocês tentem encaixar as peças. Então, nós vamos ter de soltar. Soltar o quê? O nosso destino. E o que é o destino? O destino é aquilo. Antes de nós nascermos, é como se nós já tivéssemos um roteiro a seguir. Um destino. Tá? Então, esse destino é tudo. É todo o nosso passado, aqui o nosso presente agora e o nosso futuro, que mesmo que a gente não saiba, é aquilo que vai acontecer, mas que nós que ainda não sabemos que vai acontecer, né? Mas podemos, atenção, podemos minimamente, por causa das nossas ações, se nós soubermos mais ou menos como é que nós somos, né? Se nós sermos conscientes das nossas ações, como é que nós reagimos para o mundo, nós conseguimos acertar no futuro. Olha, daqui a 5 anos eu vou estar no mesmo sítio porque eu não vou fazer nada, por exemplo. Então, nós também podemos ver o nosso futuro. Né? Podemos prever. Então, nós já temos aí o nosso destino já bastante feito. Já, o nosso destino já é o nosso passado. E existe um problema. Nós temos que soltar esse passado. Porquê? Porque este passado nos trouxe muitas das vezes nos trouxe muitos traumas, muitos medos, muitas fóbias, muitos assuntos não concluídos, e mesmo muitas frustrações e muitos desamores. Então tudo isso é preciso soltar, né? soltar o nosso passado e aceitar o nosso destino. E se vocês vejam o meu vídeo anterior, onde eu falo, né, sobre esta parte esta parte do destino, aceitar o destino, soltar, ok? Para eu não me estar aqui a repetir muito, senão o vídeo vai ficar grande. Então, nós vamos ter de trabalhar nisto, vamos ter de soltar. Isso, para nós sairmos desta Matrix, ou quando a gente morrer, se a gente não quiser estar a carregar ou a sair com o ego com todas com esses traumas, com todos esses medos, com todas essas loucuras, com todos esses apegos, contratos,
pactos e todas essas emoções que nós podemos ter, ódios contra outras pessoas, raiva, rancor, entre muitas coisas. Então nós vamos ter de soltar isso tudo. Então para isso vamos ter de fazer esta pequena meditação. Eu vou-vos ensinar como é que eu faço, porque dá resultado. Porque se não desse resultado eu não estava aqui a fazer, a dizer-vos, ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos já deixar aqui de tanta papaga, tantos macaquinhos aqui de um lado para o outro e vamos já diretamente ao assunto. O que nós vamos fazer é, nós vamos meditar. Eu vou ser sincero, porque eu não consigo entrar nesses estados se não estiver a meditar. Por exemplo, agora já são mais ou menos quase 10 horas da noite, já está agora a ficar 10 horas da noite, e é a esta hora que eu realmente entro em meditação, entro nos estados, naqueles, quando me vêm as experiências, é a esta hora. Vocês têm que encontrar uma hora em que vocês também entrem rapidamente nesse estado. Agora, mais ou menos, o sol está-se a pôr e é a melhor altura. É esta altura, ou às 3 da manhã, ou às 6 da manhã. Durante o dia, raramente, eu já tentei meditar durante o dia e não dá para eu chegar... Não consigo. Não consigo. Já me aconteceram coisas, sim, mas não consigo ir para estados profundos de consciência. Não consigo. Então, é melhor que vocês façam isso agora, ao anoitecer. Quando vocês forem dormir para a cama, né? Quando vocês forem dormir, meia hora antes, antes de vocês começarem já a ficar mesmo com muito sono, meia hora antes, façam uma meditação. Eu acho que é a melhor altura. E sempre com as pernas cruzadas, em posição supostamente de lótus. Eu não consigo, eu é pernas cruzadas, só pernas cruzadas e encostado à parede, com uma almofada nas minhas costas, porque eu não consigo. Eu já estou meio velho, né? Os meus 47 anos já não me deixam cruzar as pernas em condições e deixar uma coluna reta sem apoio. Então, é assim que eu medito. Eu meto assim, eu vou-vos a mostrar para que vocês, se vocês quiserem me imitar, ok? Sim? Eu meto assim as mãos, meto nos joelhos, eu respiro fundo, fecho os olhos e começo a entrar começo a respirar, né? Eu sempre dou 5 minutos, tranquilo, algumas vezes, depende, é variado, mas eu aconselho-vos a vocês terem tranquilo. Respiras. Relaxado. Cada vez mais e mais relaxado. Começas a fazer este tipo de relaxamento. Vai dizendo para ti, vai dizendo que os teus braços estão relaxados, as tuas pernas estão relaxadas, a tua mente está relaxada. E faz assim, esta parte, os ombros, né, para baixo. E relaxa. Para vocês entrarem, se tu não estás muito habituada a... Vocês não estão habituados a meditar, então façam isso que dá resultado. 5 minutos mais ou menos. E depois vocês vão olhar para aqui. Vocês vão, os olhos vão se virar para dentro. Para dentro, eu sei que os olhos não viram para dentro. Vocês não vão virar os olhos para dentro. Vocês simplesmente, os olhos ficam normais e vocês vão se focar aqui. Ok? E depois, vocês mais para dentro. Isto, assim, com o tempo, com a prática, vocês vão conseguir fazer isto logo à primeira. Ao princípio se calhar, pode parecer um bocadinho confuso, mas depois vocês vão conseguir. Até que vocês vão ver o vazio lá dentro. É um vazio. Vocês, no princípio, é preciso um bocadinho de esforço, porque vocês vão precisar mesmo de fazer o esforço de olhar para dentro, para esse vazio. Vocês vão ver um vazio. E vocês também podem ver cores. Depende da pessoa. Então, se vocês verem uma luz branca, ou verem
sei lá, algumas coisas, é normal. Hã? Mas vamos para o que interessa. Uma vez que a gente já entra nesse estado, nós podemos fazer isso durante 10 minutos, 15 minutos, a tentar ficarmos calmos, até que nós encontremos um estado de paz, um estado de tranquilidade. E é nessa altura, quando tu achares que já está na altura, sim, então vamos começar a fazer o exercício, que é aceitar o nosso destino e soltar o nosso passado, ou aceitar o nosso passado também, né? Então vai ser muito fácil. Então, a primeira coisa que isto, tu vais ter de fazer isto várias vezes, não é só um dia, certo? Não é só um dia que vais fazer isto. Tu vais fazer isto várias vezes durante a semana ou o mês. E também durante o dia tu vais dizer assim: eu aceito o meu destino. Eu aceito o meu destino. Mas vais ter de entender o sentido dessas palavras. Porque o sentido que tu dás a estas palavras, esta frase, é que faz o movimento. Eu aceito o meu destino. Qual destino? O que é que aconteceu no teu passado que tu já aceitas? Aceitar o quê? Soltar o quê? Então, isto tem muito que se lhe diga. Por isso, é com o tempo que tu vais entender toda esta meditação, todo este trabalho. Então, não penses, pode ser que resulte bem à primeira? Sim. Mas também pode ser que precise tempo, porque aqui dentro precisa trabalhar a informação. Precisa entender as coisas. Então, vamos dar tempo ao tempo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para dentro e vamos imaginar que toda a nossa vida é uma peça de teatro. Certo? Eu entrei para o jogo, eu entrei dentro deste personagem e agora eu vou ter de aceitar o meu destino. Quer dizer, eu entrei, eu esqueci-me de tudo, eu antes de vir já tinha aceitado esta vida. Então eu entro, não é? Uma vez que eu entrei dentro desta vida, eu depois, todas estas coisas me aconteceram, só que eu agora, como não estou apagado, eu não aceito isto. Eu fico revoltado com a minha vida. Então nós vamos ter de aceitar isto, nós vamos ter de ver isto como uma peça de teatro. Então, o que é que acontece nas peças de teatro? Todos os personagens são reais? Não. É tudo uma encenação. Então, o que é que nós vamos fazer? Quando nós estivermos nesse vazio, lá dentro, olhar para dentro, nesse vazio, nós vamos vamos imaginar que nós estamos numa peça de teatro, ou estamos... Tu tenta te focar naquilo que melhor te conecte, que tu te conectes melhor, né? Mas, uma peça de teatro, tu estás, né? E de repente vem o teu pai. E tu, por exemplo, vamos imaginar que o teu pai foi ruim para ti. Ou a tua mãe. Ou a tua professora da escola. Ou fizeram-te bullying. Alguém te fez bullying na escola. Ou alguém te disse coisas más. Ou tu fizeste também coisas más às outras pessoas. Então, tu vais ver cada pessoa a chegar à tua beira. Não é? E tu vais ver. Tu vais ficar feliz. Não é? Tu vais ver a outra pessoa que também está a interpretar o jogo. Por exemplo, vamos imaginar que o teu pai, tiveste alguns problemas com o teu pai, né? As coisas não correram muito bem. Então tu olhas para a pessoa e tu vês que ele também é um personagem dentro do jogo. E que tudo foi uma encenação. Então, e tu vês que toda a tua vida, tudo o que tu passaste pela tua vida, foi tudo uma peça de teatro, foi tudo uma encenação. Então tu, a partir daí, tu começas a aceitar o teu destino. Ok, é isto, este é o meu destino. Então é isto que eu estou a viver. Né? Ou o passado, né? Temos agora o presente, não é? O que nós estamos a viver, na situação atual em que nós estamos, e temos o nosso passado em que as coisas já se passaram, não é? As coisas já aconteceram, já não há maneira de mudar. Mas nós vamos ter de ver isso como uma peça de teatro, e todos os personagens nós vamos passando um a um. Por exemplo, vamos trabalhar com o nosso pai. Então o nosso pai vem
e tu dás-lhe a mão, né? E tu vais ver, tu olhas para ele como se fosse um ator. Não vejas ele como o teu pai. Né? Vê como se ele fosse um ator que está ali a representar o papel do teu pai. E que tudo aquilo que aconteceu, tudo o que aconteceu na vida, estava escrito. Era o teu destino. Só que tu não sabias. Tu entraste dentro do jogo e então, como não sabias o que é que ia acontecer, tudo isto parece uma... Prontos, muitas vezes parece um pesadelo. Mas o intuito desta meditação, mesmo que isto seja irreal, tá? É quando tu vês, imaginas isto, tu vais ter essa sensação de soltar, de quê? De desligar-se do passado. Desliga, vês isto, tu se consegues soltar o passado e aceitar o teu destino. Uma vez que tu vais fazendo isto para tudo o que aconteceu na tua vida, podes fazer isso até mesmo para o amor, para o dinheiro, para a saúde. Aceitar essas coisas que passaram, porque uma pessoa viveu na pobreza, passou fome. Então, vê isso como se fosse parte do teu destino. Algo que já estava escrito, algo que tu já tinhas, já estava escrito. Então, quando tu entendes isso, tu dizes assim, uau, já não há nada. Se somos todos atores, para que é que eu vou odiar? A quem é que eu posso odiar? Não dá para odiar, não dá para eu ter raiva de alguém, ódio, não dá para eu, sei lá, eu sentir que tenho que me vingar de alguém. Já não há espaço para mais nada disso. Isto vocês vão ter de fazer. E isto é algo que vocês vão ter de assimilar. E isto também é algo que vai ter de ser trabalhado aqui, até que vocês entendam o sentido de tudo isto que eu estou-vos a dizer. Porque vai ter de ser trabalhado. Ao longo da semana, conforme vocês vão fazendo isto, vocês também inventem, porque eu também invento. Conforme durante as meditações eu vou inventando as coisas. E vocês também sigam o vosso instinto. Aquilo que realmente se conecte com vocês. Realmente funcione com vocês. Vocês podem inventar outras coisas. Mas esta meditação dá resultado. Vocês vão se desconectando, porque isto tem um impacto muito, muito forte, porque quando vocês sentem que tudo é uma peça de teatro, o teu pai a representar, né? Ele já não tem aquela cara fechada, já não tem a maneira como tu lhe recordas, né? Daquilo que ele fazia ou o que aconteceu, essa situação na tua vida, tu já vais ver ele como se, então está tudo bem, né? Caraca, foi uma boa, foi uma boa representação. Então quando tu entendes isso, quando tu imaginas isso, quando tu visualizas isso, tu vês, caraca, né? Vamos soltar. Então eu aceito o meu destino. O destino, esta parte, soltar e agora aceitar o nosso destino, isto é o que eu digo. Quando as pessoas aceitarem, como é que muitos de vocês vão me dizer, mas como é que eu vou aceitar o meu destino se a minha vida está uma autêntica merda? Não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, não tenho trabalho, estou desempregado, ou sei lá, eu não tenho amor, não tenho mulher, não tenho filhos, não tenho saúde, a minha vida não tenho amigos, não sei, muitas vezes a vida pode estar nesta situação, né? Pode estar caótica. E tu dizes, como é que eu vou aceitar isto? Né? Porque isto aqui dentro é só raiva, ódio, tudo e mais alguma coisa, né?
de emoções negativas e de pensamentos negativos em relação à vida, a gente sempre se a queixar da vida, a gente sempre prontos, a rogar pragas para nós mesmos, a mandar maldições para a vida. Então, quando tu entendes que o jogo onde nós estamos a jogar, o destino, quando tu decides aceitar o teu destino, isto é algo que tu vais ter de trabalhar. A pessoa, vocês que estão aí, todos nós, né? Nós temos que trabalhar nisto. Mas aceitar o destino como? Né? Tu começas a fazer as perguntas. Como? Como é que eu vou aceitar o meu destino? O que é que este gajo está-me a dizer? Não consigo entender. Não te preocupes. Vai pensando, vai refletindo. Não te preocupes que isto, aqui dentro, a tua consciência superior, isto vai começar a expandir e tu vais ver como vai começando a fazer as conexões e um dia tu vais dizer, tal, já entendi. É assim que funciona comigo. Contigo vai ser a mesma coisa. Neste momento pode ser que não entendas bem isto. Sim, pode ser. Porque a mim também no princípio é assim que me acontece. Eu não entendo as coisas. Eu vou pensando, vou refletindo, depois vai-me vindo, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo outro, tenho que trabalhar nesta parte. Então, começo a trabalhar. E depois é que vêm os resultados. Mas se eu não fizer nada, não acontece nada, meus amigos. Vocês estão a entender? Não pensem que vai ser num dia. Bem, trabalhem nisso. Foquem-se nisto e trabalhem nisto. Para entender. Vocês precisam entender. Trabalhar aqui precisa ser trabalhado. Então, quando eu falo soltar, muita gente soltar, mas eu não quero soltar. Aí está o problema. A pessoa não entende esta parte. Soltar, de aceitar o destino. Então, como é que eu vou aceitar o meu destino? Né? Está difícil lá, eu sei que é difícil. Mas quando tu consegues chegar a este entendimento, tu sentes-te em paz. O mundo deixa de ter importância. Os teus problemas, vais continuar a ter problemas? Sim, mas vais ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. Aceitas o teu destino? Eu sei, ok, é o meu destino. Eu sei que é difícil aceitar que o nosso destino possa ser uma valente merda. Sinto muito estar a dizer aqui umas asneiras, mas é mesmo assim. Para criar mais impacto. Né? A vida vai, apesar da vida já não estar boa e agora tenho que aceitar esta porcaria. Sim, tens que aceitar. Só assim tu vais te sentir livre. E quando a gente morra, nós não vamos levar nada dessa porcaria. Tu não vais estar ligado a esta vida. Tu não vais estar ligado ao teu pai, à tua mãe, aos teus professores, porque eu tive professores ruins e a dona Ofélia parecia o demónio em pessoa quando eu fui para a primeira e segunda classe. Então, vamos lá ver, sei lá muita coisa, meu, que aconteceu, mas imaginem na vossa vida tudo isso, os desamores que acontecem, não é? Aquelas mulheres que nós gostamos e que simplesmente não dá certo, etc, etc, etc. Quem nunca, não é? Então, soltar isso tudo, quando nós soltamos todas estas coisas e aceitamos o nosso destino, quando a gente morre, quando a gente morrer, a pessoa vai tão leve, que possivelmente vai logo embora. Para onde tem que ir. Em vez de andar aqui às voltas, aqui neste planeta, vai embora. Então, meus amigos, a meditação é mesmo essa. A meditação é tu ires para dentro, começares a tratar os teus problemas, chamas, por exemplo, o teu pai, chamas depois a tua mãe, e vê que aquilo é uma peça de teatro. Vê que eles são atores. Situações onde tu estiveste, onde te roubaram dinheiro, ou foste assaltado, ou te mentiram, te magoaram, te agrediram, fisicamente, sexualmente, mentalmente, não interessa. Vê isso tudo como uma peça de teatro. Eles são os atores.
Eles representaram esses seres. E se tu foste um dos maus, também solta isso. Não tens que estar a levar com isso. Vê-te também como um ator que está a representar o papel deste mundo, não é? O papel do teu personagem, e que agora, já começas a ter mais consciência, já vês que tens que soltar tudo isto, não é? Já não vale a pena estar a jogar mais este jogo, e para uma pessoa estar mais perto, quando tivemos que partir para o outro lado, a gente irmos totalmente livres disto tudo, né? destas crenças, destes contratos, né? Especialmente os familiares, né? Que as pessoas parece que a família parece que é tudo junto, anda tudo em manada para um lado e para o outro. Então, todos nós sabemos que as famílias são mais tóxicas que a própria radiação. Então, uh, juntamente com esta informação que eu vos dei hoje, vocês vão vendo os meus outros vídeos para que vocês também tentem assimilar também a outra informação. Não importa se a outra informação não está muito bem digerida ou muito bem, que eu não consigo verbalizar bem, porque muitas vezes eu não consigo verbalizar bem. Eu tenho falhas de memórias desde que sou pequeno, por isso sinto muito aí para o pessoal que muitas vezes até custa, se calhar, muitas das vezes ouvir os meus vídeos por causa disso, mas eu espero que, pelo menos, para aquelas pessoas que realmente têm interesse neste tipo de informação, que realmente, esta informação lhe ressoe e que consiga assimilar de maneira bastante assertiva esta informação, para que se vejam resultados. Bem, meus amigos, eu acho que isto... Cara, 47 minutos é muito. Este vídeo foi muito longo. Sinto muito, hein? Qual é o meu conselho? Já foi dito. Persistam. Eu agora já está quase... Eu agora acabo de fazer isto, vou meditar, porque eu já estava com vontade de ir meditar. São daquelas coisas que ainda hoje já meditei. Senti-me com uma força muito, muito forte para meditar, uma vontade de estar a fazer isto que eu vos estou a dizer aqui, né? Eu ainda não acabei, eu vou continuar. É uma coisa que eu tenho que trabalhar. Alguma coisa a mais vai acontecer. Então eu tenho que continuar. Há uma força que está dentro de mim que me diz que eu tenho mesmo que ir soltando muitas coisas que se calhar ainda estão por aqui agarradas, ou se calhar tenho que ir para a seguinte parte, né? Então, todos nós temos o nosso caminho. Se tu ressoas com este caminho, força, estamos nessa, estamos juntos. Não importa que tu tenhas não importa que a gente não esteja assim muito em sincronia, mas o que interessa é que esta informação te seja útil, e experimenta. Se der certo, muito bem. Se não der, não faz mal. Tentas. Imagina. Há coisa, tu é que sabes o que tens que trabalhar em ti. Não sou eu. Certo? Quando tu começar a ressoar uma informação que tu precises, então é isso que tens de trabalhar. Mas o teu próprio corpo, quando tu estás da terceira para a quarta, o teu próprio corpo, o próprio ser, te vai levar para os caminhos onde tu vais ter de aprender. Infelizmente isto é assim, sempre me aconteceu comigo, e se vocês estiverem também atentos, vocês vão ver como as pedras que aparecem no vosso caminho não estão lá por acaso. Está na altura da gente despertar, está na altura da gente sair, e quem for inteligente sai, quem não for continua aqui e não se passa nada. É como assim, a gente quando volta já não sabemos quem somos, por isso é mais uma rodada aqui na roda do hamster. Bem, é tudo por hoje. Façam, experimentem, e muita boa sorte nesse vosso caminho, porque estamos juntos.
e a ver, e partilhem aí em baixo as vossas experiências. Eu sei que há muita gente que tem experiências super espetaculares, porque eu também vejo em alguns canais do YouTube, muitas vezes as pessoas escrevem lá nos comentários em certos canais experiências que eu digo assim, uau, super espetaculares. É muita pena que essas pessoas também não façam vídeos, porque eu estaria muito interessado em ver esses vídeos. E não estar sempre a ver dos gurus, porque eu também vejo dos gurus. Né? Mas é o que há, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer. Eu acho que já foi dito tudo. Bem, está certo. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Sei que foi um vídeo longo, mas quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Então, eu espero que vocês façam isso. Partilhem em baixo a vossa experiência ao fazer esta meditação. Se vocês não souberem bem como é que é, se vocês não entenderam bem, escrevam-me aí embaixo que eu vou responder, ok? Não tenham medo, porque eu vou responder. Eu vejo todos os dias o canal, vejo se tem algum comentário. Normalmente não tem nenhum, quer dizer, apenas uma ou outra pessoa, mas eu estou disponível aí, por isso se vocês tiverem dúvidas sobre aquilo que eu falei aqui, escrevam aí e eu responderei. Façam a vossa pergunta. Ou escrevam só simplesmente um comentário. Olha, eu sei uma técnica diferente que também dá resultado. E eu também farei. Se vocês puderem aí em baixo uma técnica que vocês fizeram e que dá resultado, e se eu achar que é boa, sintoniza com aquilo com as minhas crenças, né? Então eu faço. Eu experimento e vejo se dá resultado. Comigo. Se com vocês deu resultado, comigo também vai dar. Eu sou mesmo assim, eu penso desta maneira. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike. E, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.